Aê! Oi, meu Deus, que Ah, saga! rapaz, que negócio, hein? Deixa eu fixar aqui só o teu Instagram, Dani, para o pessoal saber. Deixa eu colocar aqui. É Daniela, arroba, arroba Daniela Migliari. ponto, ponto. Daniela, com L só, né? Isso, Daniela ponto Migliari. R-I, né? Isso, RI. É só um Daniela, L, né? Migliari, só um L, né? sim, Ó, vê se tá legal aqui, eu vou fixar, pera. Eu vou tá, fixar. Ops, fixar. Fixar comentário, ver se tá certo. tá certinho. Pronto, gente. Bom, a gente é resiliente. Não sei por que o Instagram dela não estava aceitando eu chamar. Então ela entrou no do Máximo, que é o marido dela, meu amigo também. Mas eu estou fixando aqui para vocês o Instagram dela, para vocês seguirem também. Estava te apresentando, Dani. Agradeço a todo mundo que teve paciência de esperar a gente finalmente conectar. O importante é que a gente conectou. Dani é jornalista, é escritora de um livro maravilhoso chamado Abraço e a Sombra. Ela também é pós-graduada em constelação familiar pelo Instituto Bert Helling. Conhece o Bert Helling pessoalmente, a Sophie Helling, fez vários cursos com ele lá na Alemanha, inclusive é representante na área de divulgação jornalística do Instituto aqui no Brasil. E é uma irmã querida, na verdade, né? Então, assim, eu quero que você fale um pouquinho de você, Dani, para as pessoas. E eu falei para Dani, vamos lembrar, Dani, a gente vai estar conversando como se a gente estivesse tomando um café da manhã aí, na cozinha da casa dela em Brasília, junto com o Márcio, o esposo dela, que é um irmão querido, e os três filhos, os gêmeos e a princesinha, a gente tudo junto ali conversando. Esse clima que a gente quer, de simplicidade, de conversa entre as pessoas aqui. Todas as pessoas que estão aqui são nessa mesma vibe da gente, Dani. Te apresenta para a galera. Oi, queridos, tudo bem? Bom dia a todos. Rossandro, uma alegria estar com você. A nossa amizade é algo que realmente vem sustentando, né, a minha vida, enfim, toda a minha caminhada nesses últimos 8 anos. E para mim é uma imensa satisfação estar aqui presente. Eu sou daqui de Brasília, sou jornalista de formação, sou escritora e sempre gostei muito desse mundo do autoconhecimento. Uhum, Tenho feito recentemente uma formação numa pós-graduação na Escola Hellinger, que é da Alemanha, diretamente com Bert e Sophie Hellinger. Tem sido 4 anos incríveis, né? Então, é uma forma, é mais uma ferramenta da gente conseguir olhar para dentro, da gente poder olhar para as nossas relações familiares. É uma ciência que estuda as relações, né? uhum. E sou casada, vou fazer 19 anos esse ano com o Máximo, né? Temos esses 3 filhinhos. Então, eu costumo dizer que constelações familiares, todo mundo tem a sua. Todo mundo tem a sua Uhum, família, todo mundo tem a sua história. E é no dia a dia, na simplicidade das pequenas coisas que a gente vai burilando, né, Rossandro? uhum, com certeza. E Que escrevi o coisa. livro Abraço à Sombra. Abraço à sombra. Inclusive, tu tá com ele aí perto, Dani? Ah, não, Não acho se que não. preocupa, quando terminar, a gente dá um print e coloca no Stories. Eu coloco no meu Stories, você coloca no seu Tá, Stories, porque também vende no formato Kindle, não é? O livro. vende sim, Então, vende quando a sim. gente terminar a live, gente, a gente coloca no Stories. Eu coloco no meu, Dani coloca no dela, o livro para que Tá. vocês possam acessar. Dani, eu E eu tava. escrevi Sempre fala também, mais. Hum. escrevi recentemente o livro do filme do Divaldo Franco, Ah, né? exatamente. Dani escreveu o livro do filme, ela acompanhou a filmagem, né? Então, Uhum. assim, é um trabalho muito bonito que ela faz, então, de doação também. A gente se conheceu aí em Brasília há um tempo atrás já, né? E a gente está aqui hoje para, num momento tão estranho, rico, desafiador, ao mesmo tempo que solicita que o que a gente aprendeu, cada um na sua perspectiva de crenças espirituais, cada um dentro do seu repertório de resiliências familiares, de suas capacidades de enfrentar desafios, tenha que usar agora esses instrumentos e ao mesmo tempo com mais força. Mas eu queria te fazer uma pergunta, para que você possa falar um pouquinho, é o seguinte. Eu estava lendo, como eu estou fazendo várias lives, eu estou falando de vários assuntos, que vai de economia, cenários pós-pandemia, as questões emocionais. Estou fazendo o curso Quarentena Sem Pirar para a galera, todo de graça na minha plataforma. E hoje de manhã eu estava lendo a The Economist, porque no momento como esse você tem até que selecionar os veículos que você vai buscar notícia, né? Porque tem muita coisa aí. Então você procura aqueles mais sérios, que são referências globais, e na área da economia, o The Economist eu assinei e estava lendo hoje uma matéria
em que o indivíduo fazia uma comparação, ele na verdade é o ex-primeiro-ministro da Austrália, ele fazia uma comparação entre o que aconteceu na época de 2008. Na época de 2008, quando a economia foi à água, por causa daquela crise do Lehman Brothers, né, o subprime e tal, então ele disse o seguinte, quando a crise veio, a maré secou. E quando a maré secou, quem estava nu ficou à mostra. E ele falou que naquela época, várias empresas que estavam com coisas erradas, com caixa errado, veio à tona. Aí eu pensei, poxa, você pode pegar essa mesma imagem do mundo da economia e trazer para o mundo das emoções. Tava todo mundo ali nos casamentos, na vida, no trabalho, na vida pessoal, meio que nadando nu, mas como estava tudo, aspas, funcionando, o mar estava cheio, ninguém dava para ver as incongruências, as fragilidades e tal. E agora que baixou o mar, de repente está todo mundo meio desesperado porque está vendo muita coisa, muita sombra que não queria ver. Como a sua visão, como a minha também, não é uma visão punitiva, castradora, nem condenadora desses aspectos, o que você pode dizer para as pessoas que estão enxergando agora, seja na vida dois, seja na relação com os filhos, seja na relação consigo mesmo, as sombras das quais tanto fugiu na vida? Então, Rossandro, naquele momento, em 2008, que foi aquela crise gigantesca na economia, é como se fosse um abraço à sombra, mas digamos assim, do sistema financeiro, né? Uhum, Porque o que que é a gente estar em contato com essa sombra, basicamente? Que são aqueles aspectos do nosso ser que a gente tem vergonha e que a gente não quer lidar. E quando a gente implica e gruda uma etiquetinha nessas situações como algo do mal, algo ruim em mim, é como se eu pegasse um chicote e ficasse me punindo, me uhum, chicoteando. E quando, na verdade, a gente vai amadurecendo o nosso psiquismo, a gente vai percebendo que aquilo ali são justamente as nossas fragilidades, as nossas, como é que eu posso dizer assim, as nossas vulnerabilidades, no melhor sentido da palavra. É como se fosse assim, um machucado, né? A luz, ela só entra pela rachadura, uhum, né? Então, nessa rachadura que a sombra traz, às vezes num comportamento de dor, numa reação, num grito, numa violência, em algo que a gente faz que nos envergonha, é aquele momento em que a gente tem a chance de lidar com aqueles aspectos nossos que ainda não, não amadureceram ao sol da uhum, experiência. E a gente não vai amadurecer nunca negando a sombra, calando a sombra, reprimindo. Não é sair por aí pirando, gritando com todo mundo, não. Mas é uhum, a gente conseguir, em estado de presença, no aqui e no agora, eu tô aqui. Aí uhum, surge algo que borbulha e vem como se fosse um pop-up. Vem, uhum, apareceu assim na minha frente. Eu olho para aquilo e falo, uou, de onde veio isso? Porque, uhum. em geral, o que está envolvido por trás da sombra é uma defesa. Então, Exatamente. e todo mundo tem direito a se defender, só que nós, quando crianças e na nossa infância espiritual também, a gente tem uma defesa infantil. E o que Uhum, a gente faz com uma criança? A gente manda ela calar a boca, a gente sai machucando, enfim, reprimindo. Esse não é o melhor caminho, né? A gente até pode fazer isso, mas existe o caminho que você chama para uma conversa, né? Então, assim, tivemos em 2008 aquele momento grave na economia e agora não vai ser só a economia, é toda a população junto, todo mundo dentro de casa. E esses dias eu fiz uma analogia, você é homem, mas tem muitas mulheres aqui presentes que vão me entender. Nós que temos Dani, os... antes de tu Ah, continuar, vou só fazer uma coisa que as pessoas estão pedindo. Eu ah, vou tirar os comentários porque elas querem te ver melhor, porque está um pouco escuro o teu rosto aí, tem pouca luminosidade. Gente, eu tá. vou tirar os comentários, mas quem quiser fazer alguma pergunta, caso a gente tenha tempo de responder, faz as perguntas que depois eu olho. Mas eu vou só tirar os comentários para poder o pessoal ver melhor, Dani, tá? Aê, pronto. Ei, valeu. Continua, Dani. Então, nós mulheres, nós temos todo mês nosso ciclo menstrual, né? E Uhum, quando chega um pouquinho antes dele, a gente tem a TPM, a famosa. Vocês homens sabem bem o que é, porque vocês são as principais vítimas, né? E aí eu sempre tive uma visão sobre essa TPM, digamos assim, como uma lupa que as mulheres todo mês têm a chance de colocar sobre aqueles pontos dela que estão mais frágeis. Então a gente, ao invés de sentir 30%, a gente sente 90%. A gente uhum. sente tudo muito forte, tudo muito grande. Então eu estou brincando, fazendo uma analogia com a TPM, que é como se o planeta Terra, Gaia, tivesse numa TPM planetária, entende? Todo mundo tá com a lupa. Tá todo mundo com essa lupa. E o que essa lupa mostra pra gente, Rossandra?
você sabe. Vai mostrar muita. a situação que cada um criou na sua própria vida. Como Então, oportunidade, né? sim, sim, mas eu digo assim, a situação bem objetiva, quando você tem que ficar dentro de casa, você vai ter que olhar para a estrutura que está dentro da sua casa. Então, se você é casado e tem um casamento bom, você vai olhar para esse casamento e vai desfrutar desse momento. Se você tem um casamento que não está tão legal, você vai precisar lidar com ele. Se você está sozinho, morando sozinho, você vai precisar aprender a lidar com essa construção que te levou A estar só hoje. a estar nessa condição, ou a morar com os pais, enfim. Todos nós estamos sendo obrigados a lidar com essa torta na cara. É uma boa analogia. E, inclusive, a gente fica pensando que, mesmo que você esteja vendo, e é natural que as pessoas estejam vendo, eu até conversando com algumas pessoas em algumas lives, falando sobre 3 cenários claros, por exemplo, sobre casamento, né? Tem as pessoas que estão felizes porque estão passando por isso com quem estão passando, estão gratas porque a pessoa... Que bom que é com você que eu estou vivendo essa experiência. Tem aqueles casamentos que tinham alguns conflitos que estavam ali sem você deixar vir à tona, sem abraçar essas sombras, esses conflitos. Está melhorando essa luz aí, Dani, que você está pondo. Tô ajudando. Pronto. Então tinha essa... Se você está com o computador aí do máximo... Tô. Coloca a tela do PowerPoint e coloca ela branquinha e abre assim, que ela bota a luz tudinho, como se fosse um slide branco, sabe? Massa, pode deixar. Vai falando aí fica... que eu tô fazendo. E aí e tem os casais que realmente podem ter um nível de fissura tão grande que agora vão apenas ter que lidar com isso de forma definitiva. Bom, ficou ótimo, aí tá massa. Então, tem um sistema de... E mesmo esses casais, ou mesmo as pessoas que vão perceber que agora é um chamamento para rupturas, não é uma tragédia, porque às vezes era algo que tinha que ser feito, e que você não fez antes, porque tem um monte de variáveis em jogo, que agora você percebe que você está pensando assim, eu não quero no futuro, caso aconteça isso novamente, ter que estar lidando com uma situação como essa, tão constrangedora, de um convívio tão doloroso. Alguém que está só pode estar pensando, tudo bem, eu estava só, mas eu saía, mas olha só como é ruim realmente, e agora... Não é que todo mundo que está só está infeliz, mas se alguém que está só está infeliz, pode agora repensar, poxa, as escolhas que eu fiz, né? Eu acho que eu posso refazer alguns caminhos. Por mais... E tem gente que pode estar ouvindo a gente aí agora, mas eu tenho tal idade. Não existe essa história. Claro que é mais fácil para uma pessoa mais jovem reconectar-se a uma teia de possibilidades de afeto com pessoas do que uma pessoa com idade mais avançada, mas isso não é uma coisa que é condenatória. Você pode imaginar as muitas formas que você tem, se você está, por exemplo, nesse momento, lidando com aspectos da sua vida que você está achando que não é legal, é uma oportunidade muito rica de fazer uma revisão de rotas, né? É uma experiência que eu tenho nominado também, até porque eu escrevi um livro sobre isso, né, do deserto. É uma experiência de deserto que nos permite enxergar a vida com essa lupa que você colocou, fazendo a comparação com a TPM, essa grande TPM global que a gente está passando, e a gente está tendo que sentir na flor da pele, porque a gente se anestesiava. Porque o que a gente faz muito com a sombra, né, e com os aspectos que a gente não quer acolher da nossa vida, é fugir nas compras, fugir nas baladas, fugir nos vícios, que vai até de uma droga pesada até chegar ao final de semana e ficar vendo uma série na Netflix atrás da outra, sem conversar consigo e sem conversar com a família, porque tem muita gente que só acha que vício está colocada naquela condição de algo que é químico e que é perigoso, mas se você também está fugindo de você e do contato familiar, é uma forma de vício. Então é só uma oportunidade de, em vindo à tona todas essas questões, você fazer, né, reverberar, e por mais doloroso que seja, é ao mesmo tempo uma oportunidade muito rica, né, o que a gente está vivenciando. É o bom e velho, como é que eu posso dizer assim, o momento oportuno da gente encarar o que eu considero que é a atitude que soluciona tudo na nossa vida íntima e no planeta, que é a autorresponsabilidade. Porque o que acontece? Quando a gente se vê numa situação tão adversa assim, tudo que a gente faz é tender a culpar lá fora. Culpar o coronavírus, culpar a China, culpar, né, os políticos, culpar... E nas situações dentro de casa, culpar as pessoas com quem a gente se relaciona, enfim. E na verdade, o que nós podemos fazer diante de uma força maior? Quando vem uma força maior, a gente precisa dizer sim. É assim. Então, quando você diz esse sim, não é você desistir,
não é você deixar de se cuidar, não é você, enfim, relaxar naquilo, é você ser um elo dessa corrente da humanidade toda que vai procurar estar em harmonia sempre que possível. Cair é normal, a gente vai cair mesmo, e aí em seguida a gente levanta e a gente se coloca de pé e sendo aquela pessoa que vai ligar para animar alguém da família, que na hora que está todo mundo em casa correndo, estressado, o marido não está podendo ajudar a fazer o almoço, vai falar, ao invés de ficar dizendo, ai, ele nunca ajuda, só trabalha, eu posso falar, pois eu vou lá, eu vou fazer esse almoço e vou levar um almoço bem gostoso para ele, no melhor sentido do serviço, que eu falo que é o viço do ser, né? É a gente realmente estar a serviço, porque se eu não tivesse esse marido, eu estivesse sozinha aqui em casa com os meus 3 filhos, eu ia ter que fazer o almoço todo dia do mesmo jeito. E se eu tenho um elemento do casal e o outro que pensam assim, o que vem disso é a abundância. Se os dois casais vêm, as duas partes do casal, elas ficam nessa sensação de escassez, de falta, de reclamação, o que acontece é o movimento oposto. Então, nós todos somos agentes a cada segundo da nossa vida, de ter a autorresponsabilidade, da gente se autogerir e ir aos poucos amadurecendo esses aspectos da nossa infância espiritual, que eles fazem parte de uma naturalidade, Rossandro. Eu falo como se fosse uma programação evolutiva, entende? E ninguém é melhor do que ninguém, cada um tem a sua. Então, se eu foco na minha e eu permito que todas as pessoas à minha volta possam também focar nas deles, isso vira... Imagina se todo mundo fizer isso, né? Exatamente. Ter uma atitude de autorresponsabilidade, respeitar o tempo e o processo do outro, né? Ser um elo que vai cooperar, ao invés de ser a palavra que vai criticar, que vai ficar cobrando, porque isso em casa está rolando à torta e direito, né, gente? Porque a gente está cansado, a gente está tendo que se desdobrar entre teletrabalho, entre colocar meus 3 meninos na telescola, entre atender a minha empresa, os meus clientes, entre fazer o feijão, café, almoço, jantar, enfim, é muita coisa. Então a gente está sendo testado até a tampa. Tem uma pessoa que perguntou e eu gosto sempre de responder, porque tem muita gente que diz assim, nem sempre eu consigo ver a live ao vivo, essa live fica salva. Todas as lives que eu tenho feito, elas ficam 24 horas no Instagram e depois eu puxo e vai lá para o meu canal do YouTube. Então, todas as lives que eu já fiz, tanto collabs como eu estou fazendo com a Daniela, como as collabs que eu fiz sozinho, as lives que eu fiz sozinho, vão estar lá no canal do YouTube. Inclusive, Dani, depois você pode puxar o canal lá. Tem algumas perguntas que estão sendo feitas que eu acho que são ricas para a gente imaginar. Uma pessoa aqui vai... Eu acho que eu vou aprender a fazer isso aqui agora, Dani. Olha que legal. Ó. Deixa eu ver se... Tem que ter uma aula com você, as pessoas que têm condição financeira muito precária, como o momento pode ser positivo, né? Bom, é a pergunta da Dei Chaves Oficial. Obrigado, Dei, pela pergunta, muito oportuna nesse momento. Ó, aprendi a fazer isso hoje, gente, a puxar uma pergunta e botar aqui para todo mundo ver. Legal. Vamos lá, Dani, deixa eu agora só fechar aqui para poder depois eu colocar uma outra pergunta. Como é que faz? Como é que... Virei a câmera, tá vendo? É assim que a pessoa vai aprendendo, tá vendo? Eu não consigo fechar a pergunta da Dei. Vamos lá. É a Dai, eu chamo ela de Dai. Ela é aqui de Brasília, tu pescou justamente uma figura. Uma pessoa de Brasília, pronto. Então não só de Brasília, minha grande e querida amiga. Então vai lá, vamos começar a falar com a Dai. Vai, Dani. Vamos falar um pouquinho sobre isso para ela. Bom, Dai, aí é aquela história. Realmente é uma situação complexa que a gente vai precisar unir as forças mais do que nunca, né? O governo tem aberto algumas linhas aí de crédito que a gente sabe são insuficientes, mas também de alguma forma você se habilitando e se colocando para isso, você pode também ter esse apoio. A gente sabe que está tendo muitas falhas, muitos problemas, mas não deixa de ser um amparo nesse momento. E a criatividade sempre, né, nos faz cooperar, nos faz ser aquela ponta que de repente vai criar algo novo. É um momento de pressão que nos coloca sob pressão e da pressão surge o substrato, né? O adubo para que algo novo venha, né? E assim, obviamente, eu acho que para quem está na situação oposta, é um grande chamamento, ainda mais para quem está numa possibilidade financeira maior, de poder praticar a caridade, de poder olhar para os funcionários que trabalham na sua casa e poder, né, lógico, enquanto for possível,
contribuir de alguma forma, poder passar o salário completo se a sua renda não tiver sido tão afetada, e à medida que ela for sendo afetada, buscar aí uma porcentagem e manter essas pessoas com assistência, né? Porque Uhum. o que eu sinto, Rossandro, que está acontecendo nesse momento, muito nitidamente? Outras pestes, né, outras doenças já estiveram pelo mundo, só que o mundo não era tão globalizado como agora. Uhum. Tão Inclusive, urbano, tão conectado. mas mais do que isso, essa globalização nos fez perceber que se alguém espirra lá na China, a gente gripa aqui, né? Uhum. Literalmente em questão de Agora pouco tempo. ficou claro, não é mais um discurso de esotérico de bicho grilo, não. É uma realidade. Eu, eu sempre falo, nós somos um, né? É, Nunca exatamente. ficou tão nítido e tão claro que nós somos uma rede interligada. Não é que a Uhum. gente é dependente ou totalmente independente uns dos outros, nós somos interdependentes, como uma trança. Então, se eu que sou, digamos assim, vamos dar um exemplo, sei lá, eu não, né? Um banqueiro, por exemplo. Para quem que ele vai ter conta? Para quem que ele vai fazer as coisas se movimentarem se está todo mundo quebrando, Rossão? Uhum. Né? Não Exatamente. interessa, a indústria que está produzindo, ela vai querer que as pessoas quebrem. Então, tá na hora de todo mundo se dar conta disso até a tampa. E, Uhum. lógico, quanto mais apertar, as pessoas vão ficar mais e mais cientes dessa conectividade absurda que existe entre nós. Eu Né? tenho Então, visto, vai. sabe, Dai, eu tenho visto inclusive um movimento que está consistente. Eu até pensei que era meio que fogo de palha, mas eu tô vendo pessoas que nunca fizeram de forma muito proativa o trabalho de se doar e que agora percebem a urgência. Eu percebo também, Dai, um desconforto em quem está confortável. Porque Uhum. você não consegue ficar bem. Eu lembro que quando eu fiz a primeira vez que a gente faz o evangelho lá aqui em casa, mas teve um dia que a gente resolveu fazer diariamente por causa do evento que está acontecendo, conectar uma conexão mais significativa. Mesmo que a gente tenha nossas orações particulares, a gente queria fazer uma coisa mais significativa. E no primeiro dia de isolamento social que a gente fez o evangelho, eu agradeci o clássico, né? Agradeci pela família, por todo, pela vida, pelos parentes. E quando eu terminei, eu fiz, não tem como não agradecer e não pedir mais por toda a humanidade a partir de agora. Né? Então, assim, não dá mais para você ficar só pensando em você. E, na verdade, também o que a gente está vendo dentro do que está acontecendo é que as muitas dificuldades, as pessoas que vivem em condições muito difíceis, está sendo realçada essas condições. Porque o discurso inicial, nós estamos no mesmo barco, foi imediatamente substituído por estamos na mesma tempestade, em barcos diferentes. Exato. Tem quem esteja numa canoa furada com 10 filhos e quem esteja no iate, né? Então, obviamente, nesse momento, você falou dois aspectos interessantes. Primeiro, tirando aqui todas as questões governamentais, que são muito polêmicas e nem adianta a gente entrar, cada país está tentando fazer do seu jeito, mas é a ideia de que, por um lado, a solução vai ter que ser coletiva, não é somente uma pessoa que tem que ser ajudada, é todo mundo que está em dificuldade. Por outro, é realmente uma oportunidade para gerar um real desconforto naquelas pessoas que estão melhor, não no sentido de dizer eu estou melhor porque eu fiz meu esforço e quem não está é porque não fez o seu, porque isso é egoísmo. Não, eu estou melhor, eu fiz o meu esforço e eu tenho que ajudar quem não conseguir fazer a conseguir também fazer o seu. E mesmo que existam iniciativas governamentais nesse sentido, eu também devo agir. Inclusive, aproveito para fazer um convite a todos vocês, porque a gente hoje é o Congresso da Fraternidade, da Fraternidade Sem Fronteiras, que começou desde ontem, né? E eu faço uma palestra hoje às 5 da tarde também, para a gente estar junto. A gente também está numa campanha de cestas básicas aí, um livro novo que foi lançado com o Wagner, que fez a apresentação, em que ele conta as experiências da África, enfim, onde todos nós podemos agir. Tem outra pergunta que eu acho bem interessante, Dani, que é de uma pessoa Mano, que fez deixa eu aqui, ó. só fazer um testemunho rapidão com relação à fraternidade. Faz sim. Nós dois também, a gente já está ligado à fraternidade há muitos anos, já tem mais ou menos uns 5, 6 anos que eu estou conectada com eles. E o Andrei Moreira, nosso querido amigo, você que me Sim. apresentou, Vai fazer ele, uma live comigo semana que vem, o danado. ele recentemente enviou aquela campanha porque o pessoal em Madagascar está com uma situação super delicada por conta do aumento do dólar, o dinheiro que vinha do Brasil para manter os projetos todos lá, Caiu muito, né? caiu muito a valorização da moeda e não está conseguindo manter o nível que mantinha. E eu lembro que na hora que isso chegou para mim, porque eu já contribuo há bastante tempo, eu olhei e falei assim, nossa, mas eu vou ter que lidar com isso além da Covid-19 aqui em casa.
dessa situação, do temor que eu tô de perder minha renda, etc. Uhum. Parará. Eu fui, num primeiro momento, eu estou dando um exemplo da sombra, tá? Exato, que Pro vem do medo, a egoísmo, escassez, né? o medo da escassez. Fui assim, eu vi aquilo porque eu sou apaixonada pelo Fraternidade Sem Fronteiras e eu falei assim, não vou mexer com isso agora não. Eu achei bom, né, que o André falou assim, Dani, vamos, sua rede é gigante, vai lá e tal. E eu falei assim, gente, é agora que a gente tem que agir mais do que nunca. E Uhum. aí eu falei, quer saber, eu vou mandar para minha rede inteira e quem receber e ficar incomodado, tá no seu direito de se incomodar. E Uhum. quem conseguir se sensibilizar e conseguir se articular, vai fazer. Mas agora, Rossandra, é a hora que realmente... Sabe o óbolo da viúva? Sim, A vai história sim. do Vai ter um Evangelho? peso maior, tudo bem que a gente fizer, em meio ao medo que a gente também está tendo. Vai ter um peso maior, tudo bem que a gente fizer. Exatamente. Se a gente der R$ 10 que seja, imagina se cada um de nós fizer isso. O projeto não Exato. vai ficar ameaçado lá, né? Então foi É, maravilhoso e as pessoas responderam bastante. e a gente está com essa campanha de cestas básicas, né, que é para 52 instituições no Brasil e mais umas 25 na África, né? Contemplando em cada estado uma instituição em que você vai ajudar. Você entra lá na campanha, vai na Fraternidade Sem Fronteira, que você vai encontrar isso aí, que é uma forma da gente ajudar. Tem uma pergunta que eu achei bem interessante, Dani, fácil de responder, mas é preciso que a gente responda, que eu acho bem legal, que tá aqui, deixa eu ver. Ai, peraí, que agora eu tenho que lembrar como é que eu acho as perguntas que já foram. Ah, achei aqui. É a do Carlos 33 Silva, é uma sobre constelação familiar. Olha só, Dani. O inconsciente coletivo é proposto na prática das constelações familiares? Uhum. Então, Carlos, a gente olha dentro das constelações familiares para a questão inicialmente, do clã familiar. Uhum, Do, é como se fosse assim, a gente chama de campo sistêmico, o campo da família, né? A família, ela tem um inconsciente também de clã, de grupo. Eu tenho o meu inconsciente individual, tenho o inconsciente familiar, né? E a gente está inserido, por exemplo, no inconsciente no campo do Brasil, e aí tem o campo, por exemplo, das religiões, o campo dos cristãos, o campo dos muçulmanos, e tem, obviamente, o campo planetário. E nós estamos tendo que lidar com isso, né? Então, essa é uma... O inconsciente coletivo, ele não aparece tão recorrentemente, mas todos nós estamos mergulhados nele, dentro dele, e eu acho que nunca como antes, como agora, né? agora é uma Isso experiência. ficou tão nítido. Uhum. Ela está marcando essa experiência coletiva de inconsciente e conscientemente coletivamente que a gente está vivendo, está marcando os clãs familiares de forma particular, as nações, as religiões, a reação que cada povo está tendo. A gente sabe que não é nenhuma coisa mágica. Eu sempre digo, a gente não vai terminar essa pandemia cantando Imagine de mãos dadas, longe disso. Queria que fosse assim, tão rápido e tão simples. Mas certamente quem já estava desperto ficou ainda mais alerta sobre a necessidade de mudanças e de servir ao bem. Quem não Uhum. estava, mas estava com a possibilidade disso acontecer, agora foi instigado. E eu sempre tenho dito nas lives, não por um convite, mas por uma intimação agora, porque convite eu posso recusar, intimação não. E ao mesmo tempo a gente tem visto que as religiões vão ter que repensar a forma como vivem essa experiência, porque você está explicitando aí os que tinham muito mais discurso do que prática, e agora é uma hora de viver uma experiência mais prática, tanto como indivíduos, inclusive, e como grupo. Nós temos também visto a reação de muitos países, né? Alguns muito mais na tendência de se fechar para se proteger, como foi o seu primeiro movimento aí. Eita, como é que eu vou doar se eu estou com medo? Como é que vai ser aqui a minha renda? Não, tem que doar porque tá claro que tem que salvar todo mundo. Então a gente vai ter países que vão se fechar e países que vão se abrir. Você viu Uhum. assim que o Donald Trump ele fechou o dinheiro que mandava para a OMS, ou seja, na verdade o pós-pandemia vai exigir que a gente tenha mais soluções coletivas. O Yuval Harari, ele simplesmente doou 1 milhão, né, do pessoal dele, da fundação dele, para a OMS, fazendo uma campanha mundial de, ó, gente, não é momento da gente se isolar, porque o vírus entrou no Palácio de Buckingham, ele atravessou as fronteiras, ele atravessou os lugares, os muros, não existe isso. Então a solução é coletiva. Então realmente há um impacto no inconsciente coletivo e a gente está vivendo agora o que a gente estudou. Nós estudamos sobre gripe espanhola, nós estudamos sobre a peste negra, mas nós estamos vivenciando essa experiência agora e ela é muito rica, né? Vamos ver aqui uma outra pessoa aqui. Sabe que é a primeira vez que eu estou fazendo isso, Dani? Eita, mano. É.
Peraí. Deixa eu pegar aqui mais uma pergunta. Muitas pessoas têm acesso ao acompanhamento psicológico. Aqui, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue responder. Porque aqui a pergunta ela vai até um limite que eu não consigo mais ler. Muitas pessoas não têm acesso a acompanhamento psicológico, não têm acesso a informações. Bom, o que está acontecendo, Cristina, é que vários psicólogos estão fazendo atendimento pela internet, inclusive muitos estão fazendo atendimento gratuito. Aquelas pessoas que já não faziam atendimento, como é meu caso, então está fazendo entrega mais coletiva, fazendo lives diárias, fazendo curso gratuito online. Além disso, vários cursos gratuitos em várias plataformas de alto nível, desde Harvard até aqui Fundação Dom Cabral, tanto na área de negócio como de comportamento humano, várias pessoas estão abrindo as plataformas. Existe uma rede de solidariedade de entender que esse momento, além de ser um momento em que eu tenho que levar a cesta básica para quem precisa, de dar uma assistência, é um momento de profunda delicadeza nas emoções e que exige também uma cesta de produtos afetivos. Vou usar uma simbologia aqui. De carinho, de ligar, de fazer uma chamada de vídeo, de conversar com as pessoas mais frágeis, de conversar com quem está só, saber que quem está depressivo, que já estava depressivo, tem uma fragilidade ainda maior, de saber que alguém que estava com pensamento suicida corre mais riscos, de saber, por exemplo, que aquele parente que sempre resolve para todo mundo também precisa ser ajudado, porque é aquele que não chora, mas também tem suas dores dentro. Um momento de nos acolhermos a nós mesmos, acolhermos os nossos familiares e acolhermos as outras pessoas, desde você ajudar o vizinho a comprar aquele vizinho que é mais idoso, que não pode sair para o supermercado, a também ajudar emocionalmente as pessoas. Acho que a gente está sendo provocado, porque como a fragilidade está, mesmo que esteja sendo sentida de forma muito particular por cada pessoa, ela é extremamente ela é muito coletiva no que a gente tem sentido, a gente pode realmente aproveitar esse momento, e não só agora, porque a gente está vivendo o que a gente chama de momento intenso e agudo, e logo após pandemia, nós vamos viver um momento extenso e crônico. É intenso e agudo porque está sendo, ao mesmo tempo, de forma muito intensa, e agudo porque está se espalhando muito rapidamente, que é a parte mesmo epidemiológica do vírus, e ao mesmo tempo as questões emocionais que estão aqui latentes, e com a crise econômica que se pronuncia para todos os países do mundo, muito severa, como muitos mostram, teremos momentos muito crônicos e extensos, ou seja, será ainda muito mais longo o período de recuperação econômica e vai gerar crônicos problemas, tanto de saúde mental como financeira, mas sobretudo o que eu percebo que as pessoas têm falado muito, especialmente também nas organizações, é a necessidade de acolher as pessoas quando elas voltarem, que elas vão estar emocionalmente, não só financeiramente, emocionalmente muito debilitadas, né? E a gente está tentando exatamente com todo esse trabalho que as pessoas que lidam com saúde mental, e essa live tem esse propósito, não é uma terapia, mas é terapêutica, né? Nessa live, é justamente a gente fazer profilaxia da saúde mental, não apenas esperar as pessoas adoecerem, mas na medida do possível ajudá-las a não chegar a pontos mais extremos. Ô, Rossandro, eu gostaria também de fazer uma analogia, não só com Uhum, o planeta, mas uma analogia do ponto de vista das constelações familiares, que a gente sempre olha o sistema como um todo. Então, por exemplo, numa relação, se a gente está percebendo um desequilíbrio muito grande que vem para cá, quando vem um excesso, o que acontece uhum. para compensar isso aqui, mano? Vai ter que Surge, outra coisa. surge, surge um outro excesso. Uhum. Então, se o planeta estava num processo de aceleração, né, e de progresso, progresso, progresso a qualquer custo, porque o progresso é interessante, ele é importante. Eu acho que a gente não pode ser ingênuo de pensar, não, então agora não pode mais ter indústria, agora não pode mais ter economia. Com essa horror de gente do planeta seria inviável. A gente não pode romper com o modelo anterior no sentido de negá-lo. Nas constelações, a gente nunca nega a nossa mãe, o nosso pai, por mais complexo e dolorosa que tenha sido a nossa história, nós estamos vivos e a gente está aqui respirando porque eles tiveram esse encontro de amor. A mágica da vida só acontece com um homem e uma mulher, né? Então todos nós estamos vivos por conta disso. E assim como a humanidade, ao longo da história, passou por diversos processos delicados, a gente precisa ver cada um deles como degraus. Degraus da nossa escada evolutiva. E conforme a gente vai vivendo a nossa vida, a gente fala que o erro é o caminho mais próximo do acerto, né? Uhum. Se esse era um erro coletivo da humanidade como um todo, este excesso, surgiu um elemento que foi, né, essa Uhum. doença
para conter, né? Para reequilibrar esse excesso. E aí, em conexão com o que a gente já fez, a gente aprende com os nossos excessos, a gente aprende com os nossos erros, né? Uhum. Os nossos professores, né? Então, a gente segue para algo novo. Porque quando tem ruptura, quando tem negação do que foi, eu perco Uhum. contato com todo o processo de aprendizado que veio antes, né? E Exato. aí, fazendo uma analogia com isso, eu sempre falo o que cabe a cada um de nós, o que cabe a mim. Eu sou muito focada, todos os meus textos eu escrevo focados em mim mesma, porque a mais necessitada dessas compreensões sou eu. Então, quando eu faço essa analogia com esse todo, quem é dentro da minha esfera que eu posso influenciar? É o próximo mais próximo. Mesmo Uhum. que eu esteja sozinha no meu apartamento, eu tenho minha mãe, eu tenho meu pai, né? Eu tenho amigos, eu tenho colegas de trabalho. Então, assim, momento a momento, se eu optar por ter essa atitude de autorresponsabilidade, de olhar para esse processo de aprendizado como um todo, de ser Uhum. aquela voz que coopera, aquela palavra que anima, né? E a gente vai cair, a gente vai ficar desesperado. Eu sempre falo, essa hora, gente, toma um banho gostoso, um banho morno, vai dormir, vai dar uma descansada, ouve uma música, ouve uma palestra, ouve uma live, e a gente Uhum. passa no posto de gasolina, né, mano? É. Passa lá no posto de gasolina, se reabastece, né? E vai aos pouquinhos se aprimorando. E, gente, nós sairemos do outro lado, muito mais aprimorados e muito mais experimentados, né? Em todos os aspectos da nossa vida. Então, é um momento muito, muito único. Tem uma pergunta aqui que eu vou colocar, mano. Eu vou colocar ela para responder, mas eu quero complementar a tua, que a gente tem visto vários vídeos sendo gravados em vários lugares do planeta sobre restauração da natureza, né? Desde, por exemplo, a Baía da Guanabara com tartarugas chegando no aeroporto de Santos Dumont, árvores voando, e eu moro no 21º andar. Olha a minha experiência. Na frente do prédio tem um terreno baldio, né? Mas aqui nunca chegou nenhum bicho, porque é muito alto. Mas ontem tava chegando vários bichos, e aí minha esposa perguntou, por que tá chegando bicho? Nunca chegou bicho aqui. Isso porque eles estão tendo condições de se restaurar. Porque a cidade está parada, a poluição está diminuindo, eles estão tendo condição de também expressar a sua própria natureza e conseguir alçar voo mais alto. É um Uhum. símbolo do que a gente tem visto. Aí, para responder um pouquinho essa pergunta aqui da Ângela. Rossandro, você acha que as pessoas vão sair dessa pandemia melhores? A gente meio que já falou um pouquinho disso, né, Ângela? A gente não acredita em resultados mágicos. Eu acredito que tem gente que é tão que está tão encastelada dentro do seu próprio eu, que vai sair dessa pandemia como se tivesse tomado um Rivotril no primeiro dia e acordado no último. Eu acho difícil. Sem. Não, Dani, tem gente que. Eu recebi hoje um vídeo, ó, você tem uma ideia, eu recebi hoje um vídeo de um estilista que está fazendo máscaras com fios banhados a ouro, né? Então, assim, aí você percebe que tem gente que continua naquela vibe, assim. E aí uma amiga minha mandou assim para mim, Rossandro, você viu que coisa ridícula? Eu digo, olha, uma pessoa que sai com uma máscara de fio banhado a ouro, É, ela vai demonstrar toda a incompreensão dela que esse momento está querendo fazer tomar. Tinha de fios de prata, fios de ouro, tinha com renda francesa, assim. Aí você fica imaginando, caramba, então tem gente que vai continuar naquela vibe. Eu preciso me diferenciar, eu preciso ter uma bolsa de 45 mil euros. Como eu não posso sair com ela, eu posso sair com a máscara que mostra que eu sou superior. Então essas pessoas que vão ser a minoria. Não vai ter ainda um grupo que... Porque tem gente que, digamos assim, que vai morrer egoísta. Só que eu não posso me concentrar nessas pessoas porque do mesmo jeito que tem notícias difíceis que a gente tem que realmente digerir, saber que nós vivemos momentos difíceis e viveremos outros todos, mas a gente não pode se fixar nisso. A gente tem tanta gente despertando. A gente tem tantos movimentos maravilhosos de doação coletiva acontecendo. Tem pessoas que estão criando alternativas. A gente tem visto, por exemplo, para dar um exemplo no mundo corporativo, que Daniela conhece muito bem, que atende grandes empresas no Brasil, a gente tem visto que ao final dessa crise, e já durante ela, muitas empresas e empresários estão mostrando toda a sua grandeza e muitos outros estão mostrando toda a sua pequenez e egoísmo. Então, tem empresas que estão marcando um papel
e solidificando sua imagem como empresas que estão sendo responsáveis no momento. Tem até a lista das 10 mais no Brasil hoje, que estão marcando essa estrutura. E tem tantos outros que fizeram comentários extremamente ridículos e preconceituosos e que certamente estão queimando o próprio filme como empresário e enquanto corporação. Do mesmo jeito, cada um de nós está oferecendo nesse momento o que tem. Então, tem gente que na rede social está oferecendo a mesma coisa de sempre, que agora não acrescenta. Mas tem gente que sempre já ofereceu algo que realmente tem um objetivo de querer ajudar as pessoas e que está mostrando isso com mais força e mais intensidade. Então, nem todo mundo vai acordar, mas a maior parte vai acordar, né? Desculpa te interromper, mas assim, eu penso um pouco diferente nesse aspecto, porque eu acho que a vida, normalmente, no modus operandi normal dela, ela às vezes nos arrasta. E ela nos arrasta por situações delicadas que vêm de saúde, de trabalho, financeiras, familiares. Então, assim, eu penso que, falando daquele modelo da Elizabeth Kübler-Ross, que a gente fala dos 5 modelos... Do luto, né? As fases do luto. As pessoas têm direito a estar em negação. A primeira fase é a fase da negação. E, assim, quem nunca foi ridículo? Quem nunca foi supérfluo? Quem nunca, sabe? Então, acho que a gente tem que ter sempre um olhar de esperança nas outras pessoas e olhar para uma pessoa que faz uma coisa dessas, não como ridículo, mas como uma pessoa que tem direito a estar no seu próprio processo evolutivo, que por mais que seja insensível, talvez infantil, mas não olhando essa pessoa daqui de cima. Como se fosse melhor que ela. Olhando lado a lado, porque eu tenho as minhas infantilidades também, quem não, né? Quem nunca. Mas assim, que essas pessoas possam ser vistas como pessoas que estão encaminhadas, que estão em processo, que estão, né, pouco a pouco... Eu entendo quando você diz isso, sabe, mana? Eu entendo, e às vezes eu converso com você sobre isso e digo, mana, nem todo mundo tem a compreensão que a gente tem das coisas. Então, eu entendo quando você diz isso e percebe que a gente tem que olhar realmente para essas pessoas, não com julgamento, né? Nem com ridicularização, e elas têm o direito de permanecer na negação. Mas eu estou falando do ponto de vista coletivo, no final desse processo, tem pessoas que não vão olhar isso com bons olhos, né? As pessoas nem todo mundo vai ter essa compreensão de entender que é o tempo da pessoa, que ela está em negação. E como eu digo a você, eu acho que tem gente que vai estar em negação durante o processo inteiro. E assim que abrir, vai lá, até por causa do medo que está sentindo. Eu entendo, a angústia. E a primeira coisa que vai fazer é ir no shopping, porque sempre foi a resposta delas angústias. Sempre, ou dele ou delas angústias. Sempre foi a resposta da pessoa aos próprios medos. Ela vai continuar buscando essa resposta. Mas talvez só depois, talvez quando ela vir algumas lojas fechadas, talvez quando ela enxergar a dor de algumas pessoas, é que ela vai despertar. Eu até digo que a gente, nesse primeiro momento, a negação é mais fácil. E isso eu digo porque eu vim acompanhando pessoas de outros países, né? A negação no início das coisas ela é mais fácil, porque no início é um luto das coisas. É o luto do shopping que fechou, é o luto da praia que eu não posso ir, é o luto dos amigos que eu não posso sair para comer uma pizza, é o luto das pessoas que eu amo que eu não posso receber em casa ou abraçá-las e nem ir para casa delas, porque é uma forma agora de amar esse processo. Mas quando começa a vir o luto das vidas, aí a dor realmente se apresenta. Quando deixa de ser 1000 mortos para ser fulano, que é pai de cicrano, aí aquele número ganha uma cor. Talvez nesse momento essas pessoas despertem, mas eu entendo perfeitamente sua observação e realmente a gente tem que olhar para os movimentos de todas as pessoas com respeito. Agora, nem todo mundo vai fazer isso. Como a gente está fazendo análise aqui também meio global das coisas, né? Eu acho que é bem importante a gente ser o que faz, né? A gente Exatamente. ser aquele que olha e aquele que tem a compaixão e que não se distancia dos outros, né? Porque todo julgamento nos distancia, mas assim, eu entendo e eu também tenho o meu lado de achar, né? Meu Deus, como é que pode que essa pessoa ainda está fazendo isso? Mas a grande verdade, Rossandra, é que eu acho que isso vai durar um tempo. E eu acho que se para esses nossos aspectos mais dormidos, né? Mais inconscientes, que nós todos temos, tiver uma oportunidade rica como essa, nunca houve na história da humanidade, pelo menos de forma global, como está agora, a gente realmente pode dizer isso. Porque isso já aconteceu em diversos outros momentos, mas de forma regional e de uma forma mais contida. Então, globalmente, a gente está sendo chamado para evoluir em conjunto e dentro dessa noção de unidade. Até que uma pessoa dessa faz um produto desse, pode ser que ela tenha alguns compradores, mas, sinceramente,
a longo prazo, né? A É. gente sabe que isso não se sustenta e no tempo de cada um as pessoas vão encontrar as suas respostas, porque eu mesma fiquei em negação aqui em casa vários dias, porque eu sempre gostei de cozinhar no final de semana, sempre gostei de fazer coisinhas assim, mas como empresária que eu sou, eu tinha diarista aqui em casa, nos outros dias que eu não tinha diarista, eu comia na escola com as crianças, sempre uma vida muito dinâmica, então não tinha esse tempo para arroz, feijão e não sei o que, café, almoço, jantar, porque Uhum. eu dispensei a diarista aqui de casa. E eu fiquei com muita raiva, e eu fiquei me sentindo muito mimada, e eu fiquei me sentindo mimada mesmo, e chata, e reclamando. Ah, vou eu, né? Porque você faz até nos primeiros almoços e jantares, você É faz. meio lúdico, é meio de Quando você tá brincadeira, na né? segunda semana, meu irmão, você começa a ficar assim, mas é sério isso, né? É, Que é lá o vai o segundo banheiro de estágio. novo. É o segundo estágio da raiva. E aí eu É, tive que ir para esse meu lado, né? Totalmente mané, infantil. Amorosamente eu tô falando isso, não tô me é, desprezando, mas o meu processo, eu tenho direito aos meus claro. processos, né? É, E aí, aos poucos, isso foi me auxiliando a atravessar para chegar nesse lugar de autorresponsabilidade, que eu tenho que alimentar meus filhos, eu posso fazer isso de uma forma amorosa. Então, eu fui encontrando instrumentos para, no dia a dia, conseguir tornar isso um momento gostoso. Ontem, por exemplo, anteontem a gente fez uma noite mexicana, aqui em casa eu quis fazer uma guacamole, combinei com todo mundo, nós somos 5 aqui. E eu falei, todo mundo deixa o celular do lado de fora, botei uma musiquinha mexicana, para que a gente possa criar esses momentos em família, né? Um cineminha, a gente pode, por exemplo, fazer uma artezinha, Rossandra, para as famílias enviarem uns para os outros. Você pode enviar isso para a Janine. Fala assim, Janine, topa um date hoje, vamos fazer um jantar. E você faz um convite e chama uhum, ela para fazer um jantar para ela e totalmente deixar o celular trancado no quarto, é, criar essas ilhas, né, de é. oportunidade. A gente tem feito isso. A gente tem realmente deixado o celular do lado, visto o filme junto, conversado. A gente vai fazer live. Já fizemos lives juntos, vamos fazer outras. A gente tem cozinhado junto, apesar que tem sido um desafio porque a gente não sabe. Então a gente conseguiu. Você tem uma ideia, a gente está lembrando dos primeiros dias do casamento, né? Quando pela primeira vez a gente Uhum. foi fazer arroz e colocou meio quilo de arroz para 2 pessoas. Quando eu coloquei um pacote de macarrão e deixei meia hora cozinhando, e quando eu cheguei só tinha uma papa. Então tem sido rico esse processo de lembrar esses momentos, né? Eu vou responder essa última pergunta aqui. Tem muita gente, mas não dá para responder. A gente vai responder essa última aqui, Dani, da Cristina. E a gente depois, quando volta para a gente fazer algumas ponderações e conclusões, ela falou, não dá para ler tudo, mas eu li toda lá. Assim, são tantos projetos necessitando de ajuda ao mesmo tempo, que mesmo eu ajudando alguns, ainda me sinto culpada. É uma coisa que a gente tem que trabalhar esse sentimento, porque a gente não pode querer salvar a todos e a todas as circunstâncias. Claro que no limite que a gente puder ajudar, é muito bem-vindo, mas a culpa não é uma coisa bem-vinda nesse processo, porque é como se você quisesse assumir a responsabilidade pela dor do mundo, né? E não é bem assim que as coisas acontecem. A gente tem um limite de ajudar. Eu estava falando antes assim que há muitas pessoas com um mínimo de lucidez, que estão confortáveis nesse momento financeiramente, morando bem, elas sentem o desconforto disso, porque elas sentem que nem todos estão assim. E talvez eu tinha assistido 2 filmes que antes mexeram muito comigo, que foi Coringa e o filme coreano, sul-coreano, que falou de... eita, passou agora o nome do filme na cabeça, mas deu um branco agora. Mas é um filme que ganhou o Oscar, né, de melhor filme, o melhor que é... Parasitas. Parasita. Parasitas. Então, quando você assiste o Parasitas, sobretudo Parasitas, eu até recomendo as pessoas assistirem Parasitas, porque Parasitas, ela me mostra os vários lugares que as pessoas ocupam na sociedade, e é interessante que ele seja feito na Coreia do Sul, que é tido como um símbolo de país em que quase todo mundo vive bem, e se mostra que não é bem assim, não é o que a gente escuta, existe realmente também miséria e dor, para que a gente possa olhar os lugares e ver o quanto a gente tem que sentir o desconforto do conforto que tem para a gente se mover em prol de ajudar o outro, mas como você também coloca muito, Dani, quando a gente conversa, também agradecer e aceitar aquilo que a vida te proporcionou com seu trabalho honesto, digno. Porque uma coisa é a pessoa estar confortável sabendo que está roubando os outros. Outra coisa é você ter um conforto porque você sabe que trabalha honestamente para isso. Então você tem que, ao mesmo tempo, usufruir o que você e a vida te proporcionou com um trabalho coerente, decente, mas ao mesmo tempo também não ficar numa zona de conforto a ponto de, não, essa eu conquistei o meu, cada um que se vive. Não.
ao mesmo tempo também ajudar. Mas se você não usufruir do que você vive, você nem energia para ajudar vai ter. É verdade. Se você não estiver bem e aceitar com gratidão que a vida te proporcionou através do teu trabalho digno e honesto, você fica como se estivesse se culpando, né? Quando na verdade não é para se culpar, você tem que usufruir, agradecer, acolher e fortalecer para ajudar e pensar assim, como eu desejo que todos possam ter um mínimo, pelo menos, da dignidade humana, para que todos possam ter a experiência, né, Dani? E assim, eu gosto de falar que a culpa é que nem mertiolate de antigamente, que ardia. Ele ardia rápido, né? É, Arde, aí, e depois você sabia que você ia ficar bem, que o seu é. machucado ia passar. Hoje em dia não arde mais, Sandra. A gente, né, essas coisas entregam a nossa idade. Dizem que o problema da educação dos filhos é que o mertiolate não arde mais. Então, aí o que acontece? A culpa, para mim, ela tem esse fundamento muito importante porque ela é um sinalizador de que eu me excedi. É um Uhum, sinalizador de que eu perdi um pouquinho o senso e que eu posso retomar, né, uhum, um caminho bom. O problema é quando a culpa fica perdurando muito tempo, ela se torna um álibi. Ela se torna é. um álibi para você não fazer nada, para você não ter uma atitude renovada. Ah, eu não faço nada direito mesmo, eu não É. presto, É uma eu não, negociação, né? eu Eu estou não me acho. punindo, então por que que eu tenho que fazer se já estou me punindo? Então, e na verdade, além de ser uma negociação, é uma vitimização para você não fazer nada. Você não faz Uhum, nada quando você está na culpa, né? Então, uhum, assim, o que eu penso da pessoa que fez essa pergunta, agora eu não lembro mais o nome dela, é que ela pode sempre, primeiro, conectar-se com as suas possibilidades, com a sua realidade e confiar, né? Se você já está apoiando dentro das suas possibilidades sem peso, que você possa confiar na vida e confiar que aquelas pessoas que outras pessoas vão poder fazer isso, outras pessoas vão uhum, poder colaborar, e aquela pessoa que está passando por uma situação difícil, mesmo uma pessoa que está no hospital, no ventilador mecânico, né, de alguma forma, aquilo está trazendo para o espírito daquela pessoa uma experiência que, de alguma maneira, vai trazer uma força disso, vai trazer algo importante disso, e a gente vai estar sempre colaborando, sempre agindo com caridade, orando por essa pessoa. Acho que a oração é um recurso muito importante, o evangelho no uhum, lar, né? A uhum. cooperação, sim, com o próximo mais próximo e comigo mesma, ser gentil comigo mesma. Agora, confiar também que os outros vão ter recursos e crescer na adversidade, eles também. Não são a Exatamente. gente que cresce na adversidade, Com né? certeza. Eu recoloquei, Dani, os comentários para que as pessoas possam ver tem o teu Instagram, que é danielamigliari.migliari, vocês estão vendo aí fixados. Uhum. Quero agradecer a todas as pessoas que estão nos acompanhando de vários lugares do Brasil, de vários lugares do mundo. Já teve gente de Moscou, do Canadá, da Espanha, da Ásia, enfim, sim. Então, gente de todo lugar. Estão adorando te conhecer. Eu sabia disso, né? Sigam ela, ela faz textos maravilhosos. Tem um canal no YouTube também com vídeos muito, muito bonitos. Eu quero inclusive aproveitar, Dani, que a Rosana de Rosa está aqui, que é uma querida amiga minha, irmã também, que tem um trabalho muito bonito com luto e é terapeuta e também está fazendo formação em constelação. Eu quero, assim que terminar, vou fazer uma ponte entre vocês duas, que eu acho que tem que rolar uma live de vocês duas, que vai ser muito linda. Viu, Rô? Se você Adoro. estiver ainda vendo aí, vai ser muito linda essa live de vocês duas. Queremos agradecer a todos vocês. Estamos aqui sem nenhuma pretensão de dar respostas cabais e definitivas sobre o que a gente está vivendo. Somos dois seres humanos que estamos, como vocês, vivendo todas essas experiências, oscilando. No mesmo dia, amanhece bem, no meio da tarde tá mal, tá desesperado, perde as esperanças, faz uma prece, recupera a fé. Ou seja, é o novo normal está anormal. Se aceita, deixa as coisas fluírem desse jeito. Nós sabemos que a gente vai nós sabemos que a gente vai conseguir superar enquanto projeto humano. Quem quiser acompanhar o Congresso da Fraternidade, entra nas redes sociais da Fraternidade. Dani vai postar o livro dela, Abraça a Sombra, no stories dela. Eu também vou colocar Mano, assim que terminar. Sim? coloca o pin aí do Fraternidade Sem Fronteiras, que tem umas pessoas perguntando, por favor. Tá, deixa eu ver se dá Ah, tempo aqui. que é o das cestas básicas, né? Mas eu não tenho exatamente da sexta Não, aí põe fraternidade. um arroba Fraternidade Sem Fronteiras, porque aí É, o pessoal, né? E quem tiver sim. tranquilo, ó, vi uma pergunta aqui da Lizzie. Hum. Quem tiver tranquilo, permaneça tranquilo, que essa é a melhor forma de você contribuir Exatamente. para o Não se todo, sinta culpado né? por estar bem, não, viu, gente? Distribua sua tranquilidade pelo mundo, porque estamos todos precisando.
Vamos fixar aqui o da fraternidade agora. Fixar Boa. comentário. Temos 1 minuto. Dani, beijo no teu coração, mana. Dá um beijo no máximo dos meus sobrinhos, da minha sobrinha. E a gente se encontra, tá? Tá Assim bom. que terminar, a gente se encontra aí. Gente, um bom dia para vocês. A gente se vê no evento da fraternidade. E à noite, às 21 horas, na nossa aula do Quarentena Sem Pirar. Beijo Deixa eu no coração, agradecer mano. também, Rossandra, agradecer a todo mundo pelo tempo, pela disponibilidade, pela troca. Gosto muito dessa amizade, amo muito você, meu irmão querido. Um beijo na Líder. Janine, tá? Que todos fiquem bem, fiquem tranquilos em casa. Muita paz para todos. Para todo mundo. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tá aqui fixado, já me colocou, ó, da Fraternidade Sem Fronteiras, Viver Sem Fronteiras, que você já cai no link para você doar as cestas básicas hoje. Obrigado, Jaime. Gente, beijo no coração. 17 segundos. Beijo, Dani. Beijo, querido. Tchau, tchau. Tchau.